Muito boa noite, graça e paz. Estamos novamente aqui para esse momento nosso de estudo bíblico, devocional, encontro, oração, um programa aqui no nosso Face, da Igreja Presbiteriana Cidade Nova. Quero dar boas-vindas a todos que estarão entrando, já estão conosco, vão chegar. Que Deus abençoe ricamente cada um de nós nesse tempo precioso que nós separamos da nossa vida para o encontro do corpo de Cristo, o encontro da família da fé, o encontro da comunidade, da igreja, através desse canal, dessa rede social. Nesse tempo de pandemia, essa tem sido uma das nossas maneiras de estarmos unidos, conectados e também estarmos recebendo a palavra de Deus, orando junto e tendo um tempo de comunhão. Vamos ler a palavra de Deus? Eu vou ler apenas um versículo para iniciar. João capítulo 15, o versículo 16. João 15, 16, queridos, diz assim a palavra do Senhor: Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos pela dádiva da vida, pela oportunidade que temos de ouvirmos hoje a Tua palavra, de estarmos juntos, de nos encontrarmos aqui nessa sala online, onde nós podemos fazer uma aliança, gerar uma comunhão em Cristo Jesus, mesmo estando distantes, cada um no seu local, protegido, mas ao mesmo tempo juntos nesta sala de transmissão. Obrigado, Senhor, fala conosco. O Senhor sabe da necessidade de cada um, sabe do propósito que o Senhor tem para cada vida nessa noite. Ó Deus, usa a minha vida como o Senhor quiser e fale ao coração nosso, meu e de cada um que está assistindo. Em nome de Jesus que eu oro. Amém e amém. Amém e amém, queridos. Hoje eu estava lendo um texto que ele diz, em resumo, que nós somos o resultado das nossas escolhas. Nós somos o resultado das nossas escolhas. É um texto motivacional, é um texto que quer impulsionar as pessoas a tomarem decisões e saber que as decisões que as pessoas tomam, as escolhas que as pessoas tomam na vida, vão caracterizar, vão fazer com que haja uma identidade daquela pessoa ligada às suas escolhas. Então, a gente, segundo o texto, a gente é o resultado das nossas escolhas. Eu creio que, na maior parte da nossa vida, a gente faz escolhas. Existem algumas coisas que a gente não escolhe. A gente não escolhe a família que a gente teve, a gente nasce numa família, não foi uma escolha nossa. A gente não escolhe, por exemplo, ter recursos quando a gente é criança, a gente não escolhe algumas coisas, mas a grande maioria da nossa vida é feita de escolhas que nós fazemos. E isso vai refletir naquilo que nós somos de fato na vida. Então, de fato, nós somos o resultado das escolhas que nós fazemos, ok? Tem o seu aspecto verdadeiro, tem o seu aspecto prático, tem o seu aspecto real nas nossas vidas. No entanto, existe uma escolha que nós não fazemos.
existe uma escolha que nós não fazemos, que é a salvação. Que é a salvação, que é pertencer ao reino de Deus. Ainda que Jesus tenha dito, né, aquele que quer vir após mim, negue a sua cruz, negue a sua vida, tome a sua cruz e siga-me. Ainda que ele tenha dito isso, né, se alguém quer seguir, então me siga. A compreensão da Bíblia, do Novo Testamento sobretudo, e não só do Novo Testamento, no Velho Testamento mais ainda forte esse conceito, né, porque no Velho Testamento a igreja é Israel, o povo de Israel. E o povo de Israel não escolheu o Senhor. Evidentemente que Deus escolheu Israel. Deus escolheu o povo. E decidiu fazer daquele povo um povo onde ele revelasse o seu nome e revelasse o seu poder. Então esse conceito vem desde o Velho Testamento, né, de uma maneira muito forte. E no Novo Testamento ele é de fato firmado, né, ele é confirmado, esse conceito de que a escolha a respeito da nossa salvação, a escolha por Cristo, ela não se dá por uma escolha pessoal, uma escolha nossa. Nós somos escolhidos por Deus. Nós somos chamados por Deus. É isso que Jesus fala aqui no capítulo 15 de João, quando ele está falando a respeito da videira e dos ramos, né? A videira verdadeira, o Pai como agricultor, os ramos que dão frutos, os que não dão frutos. Quando chega aqui no versículo 16, ele fala, não fostes vós que escolhestes a mim. Então, ele deixa claro aqui que essa escolha da vida não depende da gente. Não somos nós capazes de escolher a Deus como se nós tivéssemos a condição de escolher este ou aquele. Jesus fala, não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi. Mas eu vos escolhi. E isso faz uma diferença muito grande. Muito grande. Eu quero que você preste muita atenção, porque isso faz uma diferença muito grande, meus queridos. A escolha não se dá por nós, por Deus. Nós não optamos por Deus, nós não escolhemos a Deus. Mas Ele nos escolheu. Pensa um pouco nisso. Em primeiro lugar, ainda sobre esse aspecto. Se a gente tivesse a escolha por Deus, como a gente faz escolhas na vida, as escolhas que a gente faz na nossa vida, vamos falar a verdade, às vezes a gente escolhe uma profissão e depois com o tempo a gente vê que não era bem aquilo e nada não natural, nenhum problema, a gente depois repensar essa decisão. Não, eu vou mudar de profissão, então agora eu vou fazer uma outra escolha para a minha vida, minha carreira profissional, né? Então a gente pega e muda aquela nossa escolha. Então quando a gente tem o critério de escolher alguma coisa, a gente pode também mudar de ideia e escolher outra no lugar daquela coisa. Concorda comigo? Não é assim? Então, agora, quando Jesus fala, não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi, a coisa muda completamente. Por que a coisa muda completamente? Porque Jesus não erra nas suas escolhas. Ele não muda no seu caráter, na sua essência. Imagina, né, Deus escolhendo uma pessoa, depois ele fala, bem, acho que agora eu não quero mais essa pessoa. Aí ele desiste daquela pessoa, então ele muda de ideia.
essa questão faz total diferença. Quando Jesus diz aqui, não fosse vocês que me escolheram, ou seja, Jesus está dizendo assim, eu não estou a critério das escolhas de vocês, eu não estou vulnerável pela escolha de vocês, porque se vocês tivessem me escolhido, amanhã vocês podem escolher outro Senhor, outro Deus. Então eu não estou à escolha de vocês, eu vos escolhi, eu vos escolhi. Então, queridos, isso faz toda a diferença, porque se Deus escolheu, está escolhido. Se Deus escolheu, se Deus escolheu você, não há nada que mude essa verdade. Deus te escolheu. Então, vamos partir desse princípio, de que a escolha para pertencer à igreja, que a escolha para pertencer ao reino de Deus, ela não se deu por nossa vontade. A escolha foi do próprio Deus por meio de Jesus. Então Jesus nos escolhe, conforme ele fala aqui. Então se ele escolheu, está escolhido. Ninguém vai arrancar isso. Ok? Então, essa é a primeira primícia dessa palavra nessa noite. A escolha foi feita. E essa escolha, ela não dependeu da gente. Não é uma escolha nossa, como a gente pode escolher uma roupa, depois mudar de ideia, escolher outra, escolher um carro, mudar de ideia, depois outro. Enfim, várias das escolhas que a gente faz e com o tempo a gente resolve mudar de gosto, de opinião, de valores e etc. E tal. A escolha não se dá dessa maneira. Foi Deus que nos escolheu. Essa é a primícia. Então, por isso nosso tema é escolhidos. Para quê? E essa é a segunda questão. Se Ele nos escolheu com um propósito. Se Ele nos escolheu por uma razão, amados. Nós não somos escolhidos por Deus para ser membro da Igreja Presbiteriana Cidade Nova, só isso. Tudo bem, Deus me chamou para ser membro dessa igreja, que bom, eu amo essa igreja, mas daí a pessoa passa um tempo, ela muda de igreja. Ela vai para outra igreja, e é outra igreja que ela ama. E assim as coisas acontecem, natural, normal. Ele não nos escolheu para sermos apenas membros ou parte da igreja, só isso. Não. Ele nos escolheu com um propósito, com uma razão, com um objetivo claro. Ele nos escolheu para que a gente dê frutos. Ele nos escolheu para que a gente dê frutos. E aí, por trás disso, tem uma outra revelação, uma outra verdade. Que os escolhidos dão frutos. É o que ele está falando aqui no capítulo 15 sobre o ramo, a videira, os frutos, as árvores que não dão frutos, os galhos que não dão frutos, os galhos que dão frutos. Ou seja, ele nos escolheu, então isso é uma decisão dele, e ele nos escolheu para que a gente dê fruto. Ou seja, se ele escolheu para que a gente dê fruto, o propósito dele não vai falhar. O propósito dele não vai falhar. Ou seja, como é que se caracteriza alguém que é escolhido por Jesus para fazer parte da igreja, para fazer parte da família da fé, como nossa irmã Neuzeli mencionou, para fazer parte do povo de Deus? Como é que caracteriza essa pessoa escolhida? Ela é caracterizada por uma vida de frutos. Quem é escolhido, dá frutos. Eu vos escolhi para que, e vos designei para que vades e deis fruto. Ou seja, quem é escolhido vai dar fruto.
Porque esta é a vontade e esse é o propósito de Deus. Deus nos escolheu para que nós venhamos a dar frutos. Amém? Glória a Deus. Nós somos escolhidos para dar frutos, ou seja, quem é escolhido dá fruto. Quem não é escolhido não dá fruto. Quem não é escolhido fica sentado, esperando, olhando os outros fazerem. Quem não é escolhido pode até ser membro da igreja, porque a igreja é aberta para todos. Quem não é escolhido pode até participar de uma comunidade, pode ser dizimista. Quem não é escolhido, enfim, pode viver o tempo todo dentro da igreja. Mas os escolhidos por Jesus são enviados a dar frutos. A dar frutos. Então a pergunta do nosso tema é: para que nós somos escolhidos? E a resposta é então: nós somos escolhidos para dar frutos. Quais frutos são esses? Eu separei três características desse fruto. Eu quero falar rapidamente. Rapidamente aqui é um estudo que seria para 2, 3 estudos, mas eu quero falar rapidamente para a sua fixação melhor, de uma forma rápida. Primeiro fruto, o fruto inicial, pelo qual nós somos escolhidos e enviados a dar, é o fruto do arrependimento. Fruto do arrependimento. Mateus capítulo 3, rapidamente aqui, Mateus capítulo 3, versículo 8, nós temos aqui, Mateus 3, versículo 8, João Batista pregando, e ele então diz aqui: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Primeiro fruto daqueles que são escolhidos por Jesus deve apresentar o fruto do arrependimento. E o que significa isso, né? É muito complexo e também muito amplo esse conceito, mas vamos lá de forma resumida. Primeiro, a gente pode dizer que o fruto do arrependimento vai gerar na pessoa um ódio pelo pecado. É isso mesmo. Fruto do arrependimento, que é basicamente o primeiro fruto, é o fruto da conversão. É o fruto da conversão. Ele vai gerar ódio pelo pecado. O profeta lá no Velho Testamento disse: olha, vocês terão nojo de vocês mesmos por causa do pecado de vocês. Vocês terão nojo de vocês mesmos por causa do pecado de vocês. O fruto do arrependimento, ele vai gerar em nós um ódio pelo pecado. A gente não vai olhar o pecado de uma forma natural na nossa vida. Vai produzir tristeza. Que tristeza é essa? Vai produzir uma profunda tristeza pelas obras más que fazíamos antes desse encontro maravilhoso com a graça de Jesus. Vai gerar em nós a confissão. A confissão do quê? A confissão de que nós pecamos, que nós erramos até aqui. Fizemos escolhas com toda a propriedade, mas as nossas escolhas foram erradas. Nós escolhemos o pecado. Então nós confessamos a isso. E então nós nos convertemos a Deus, nos convertemos à palavra de Deus. E essa palavra conversão, ela tem 3 sentidos, ela é usada de três variantes do verbo metanoia no Novo Testamento, com 3 significados, para você entender e ficar mais claro essa questão do fruto do arrependimento. A primeira expressão usada dessa palavra é metanoeu. Metanoeu, isso é uma palavra transliterada do grego, koine, que é o grego bíblico, foi escrito no Novo Testamento, e essa palavra é usada em Mateus capítulo 2, que diz aqui: arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Então arrependei-vos, essa palavra arrependei-vos é metanoeu, né? E é usado também em Marcos capítulo 1, versículo 15. Então metanoeu, ela significa uma mudança de mentalidade.
O sentido dela no grego é uma mudança de mentalidade. Então, conversão, que é parte do fruto do arrependimento, significa, em primeiro lugar, uma mudança de mentalidade. A outra palavra é usada, metanolomai. Ela é usada em Mateus capítulo 21, em Hebreus também capítulo 7, que significa uma mudança de coração. Uma mudança de coração. E terceiro, metanoia significa uma mudança do curso da vida. Essa palavra é usada em Mateus 3, 8, 9, 13 e Atos 20 e 21. Metanoia, mudança do curso da vida. Recapitulando, conversão na Bíblia, no Novo Testamento, significa uma mudança de mentalidade, significa uma mudança de coração, significa uma mudança do curso da vida. Olha só, fruto do arrependimento. É o primeiro fruto que um escolhido por Jesus apresenta na sua vida. Se ele não apresentar o fruto do arrependimento, não terá na sua vida outros frutos esperado por Deus. Não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu que vos escolhi, vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Que frutos são esses? Primeiro é o fruto do arrependimento. Mudança de mentalidade, mudança de coração, mudança do curso da vida. Ou seja, todo salvo em Jesus, todo crente em Jesus, precisa apresentar o fruto do arrependimento, como o próprio João Batista disse aqui, produzi, pois. Ele está colocando, então, se vocês, e ele está falando aqui aos fariseus, os religiosos, né, no versículo anterior ele chama esses religiosos de raça de víboras, e dizendo para ele, então, já que vocês se dizem então cheios de Deus, então produzam frutos dignos de arrependimento. Meus queridos, nós somos chamados, escolhidos por Jesus, para, em primeiro lugar, apresentar esse fruto, o fruto de arrependimento, que é ódio pelo pecado, que é uma tristeza profunda por causa das nossas transgressões, que é uma confissão dos nossos pecados, que é uma conversão, uma mudança de mentalidade, uma mudança no coração, uma mudança no curso da vida. Amém? Esse é o primeiro fruto. Para isso que nós somos chamados, para sermos crentes convertidos, cristãos convertidos, cristãos arrependidos. Existem os cristãos nominais, que são aqueles que só são cristão de nome, são membros, fazem parte do hall da igreja, mas não são convertidos. Mas existem os cristãos convertidos, que apresentam o fruto do arrependimento na sua vida. Esses sim, são os escolhidos por Jesus. Jesus nos escolheu para a gente dar fruto de arrependimento. Um segundo fruto que eu posso destacar aqui no nosso estudo é o fruto do Espírito, que todos nós já ouvimos falar muito, né? Que está lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23. Fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Olha só, esse fruto do Espírito só pode ser produzido por aquele que apresenta na sua vida, em primeiro lugar, o fruto do arrependimento. Sem o fruto do arrependimento, sem a conversão, sem a mudança de mentalidade, sem a mudança de coração, sem a mudança no curso da sua vida, não tem como estar cheio do Espírito Santo e não tem como dar o fruto do Espírito Santo. De forma alguma. Mas quem tem o fruto do Espírito na sua vida, ele vai apresentar, então, na maneira que ele busque isso, ele vai apresentar, porque ele é escolhido por Jesus, ele foi escolhido por Jesus para apresentar frutos, para entregar frutos que permaneçam, ele vai então produzir na sua vida o fruto do Espírito, que são as
qualidades do verdadeiro ou da verdadeira cristã ou do verdadeiro cristão. Presença do amor, a presença da alegria, a presença da paz interior, a presença da paciência, da amabilidade com as pessoas, com a bondade, com a fidelidade, com a mansidão, com o domínio próprio. Também daria vários estudos para falar cada uma dessas características. Mas esse é o fruto do Espírito. Eu vos escolhi para que vades e deis fruto, fruto do arrependimento e fruto do Espírito. Ou seja, você não vai mais apresentar as obras da carne. As obras da carne são conhecidas. Ele vai mencionando ali várias das obras da carne. Que entra infidelidade, prostituição, feitiçaria e assim por diante. Ou seja, aquele que é escolhido por Jesus, ele não é escolhido mais para apresentar na sua vida as obras da carne. Ou seja, um cristão de verdade, ele não pode apresentar constantemente na sua vida as obras da carne, ou seja, as coisas que são frutos do pecado de uma pessoa que não se converteu, de uma pessoa que não nasceu de novo, que está tão evidente, que está tão presente na vida das pessoas. São as obras da carne. Mas quando a gente encontra alguém que apresenta o fruto do Espírito, aquela vida caracteriza de fato que essa pessoa é escolhida de Jesus. Caracteriza de fato que ela faz parte da família da fé, da família invisível, a igreja invisível. A igreja invisível é a igreja espalhada por toda a face da terra. Não é aquela igreja física, presencial, mas é a igreja onde tem de fato os crentes verdadeiros, que apresentam o fruto do Espírito na sua vida. Esse é o segundo fruto. Como eu disse, eu vou ser objetivo e rápido para que você possa assimilar essa palavra nessa noite. O primeiro fruto, que nós somos enviados a apresentar, é o fruto do arrependimento, a genuína e verdadeira confessão. O segundo fruto é o fruto do Espírito, que são as marcas de um verdadeiro cristão. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E o terceiro fruto é o fruto da proclamação. O fruto da proclamação. E esse texto também é bastante conhecido. Na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, no versículo 9, ele diz assim: vós, porém, sois raça eleita. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Ou seja, somos escolhidos. Com qual objetivo? A fim de proclamardes, ou seja, com o objetivo de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, terceiro fruto, e aquilo que na verdade leva os frutos anteriores, o fruto do arrependimento, o fruto do Espírito, é o fruto da pregação, da proclamação do Evangelho do Senhor. A fim de proclamardes as virtudes de Deus. Proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, nós somos enviados por Jesus, nós somos escolhidos por Jesus, nós somos enviados por Jesus para dar frutos que permaneçam. Nós somos enviados para proclamar as virtudes de Deus, ou seja, todas as qualidades, os atributos da salvação que Deus proporciona a todos aqueles que Ele escolheu, a todos aqueles que são chamados. E os escolhidos, eles vão se manifestando a partir do momento que nós vamos proclamando a palavra de Deus, e essas pessoas vão recebendo essa palavra e crendo no seu coração. A igreja precisa dar fruto, fruto do arrependimento, fruto do Espírito, mas também o fruto da missão, o fruto da proclamação, da pregação do Evangelho. Meus irmãos e minhas irmãs, nós somos chamados para ser canal de bênção, para levar a palavra de Deus para outra pessoa. Eu, por exemplo, tenho esse chamado de pregar aqui, de trazer essa palavra pregada, comunicada, seja no púlpito, seja aqui, seja em qualquer lugar.
Talvez você não tenha toda essa habilidade, não que eu tenha habilidade, e se eu tiver alguma habilidade ela vem da graça de Deus sobre a minha vida, mas você também é chamado para que de alguma forma você participe dessa proclamação. De alguma forma você precisa participar dessa proclamação, pois esse é o objetivo pelo qual nós somos chamados. Você pode participar estando junto, estudando a Bíblia com alguém, compartilhando, levando a pessoa para a igreja, proclamando, compartilhando aqui as mensagens da sua igreja, do seu pastor. Você pode fazer várias coisas, e a gente poderia ter um outro estudo para explicar melhor isso. Mas o fato é que nós somos escolhidos para quê? Nós somos escolhidos para darmos frutos, e frutos que permaneçam, frutos que devem caracterizar a vida do cristão. É o fruto do arrependimento, fruto do Espírito, e o fruto que vem por meio da proclamação de Cristo, de Deus, que venha então a conversão de novas vidas, de novas pessoas. E quando Jesus termina esse versículo 16 de João que nós lemos, ele faz uma linda condição, uma linda promessa. Ele diz: a fim de que tudo quanto perdides ao Pai em meu nome, ele vos conceda. Aleluia! Eu entendo aqui, tudo que pedir no nome dele, ele nos concede. Eu entendo aqui que está extremamente relacionado com os frutos que nós apresentamos. Ou seja, quando nós saímos para apresentar o fruto do arrependimento, o fruto do Espírito, o fruto da proclamação que gera conversão, nessa nossa caminhada verdadeira, real, produtiva com Cristo, com Deus, nessa linda, maravilhosa e árdua caminhada com Deus, a gente pode pedir o que quiser, que Ele nos concederá. Essa palavra é para aqueles que são escolhidos, para aqueles que estão dando frutos, para aqueles que estão trabalhando. Então nós somos intercessores pelos fracos, nós somos intercessores pelos que estão longe, nós somos intercessores pelos que estão perto, nós somos intercessores da família, da igreja, das pessoas. Por quê? Porque nós estamos frutificando por meio de Jesus Cristo. E no frutificar de uma vida cristã verdadeira, a gente pode orar, pedir, que Jesus fala, o Pai vai conceder, vai responder. E por isso, que quem está envolvido plenamente na proclamação, na obra de Deus, que apresenta o fruto do arrependimento na sua vida, apresenta o fruto do Espírito na sua vida, e apresenta o fruto da proclamação na sua vida, tem experiências maravilhosas, extraordinárias com Deus, no que se refere à resposta de oração. Por isso, meus irmãos, quero terminar essa palavra nessa noite dizendo assim: você foi escolhido, e como marca da sua escolha, o que caracteriza a sua escolha, o que evidencia que você é escolhido por Deus, são os frutos que você apresenta. Frutos que você apresenta. Se os frutos que você apresenta na sua vida estão relacionados ao fruto do arrependimento, fruto do Espírito, o fruto da proclamação do Evangelho de Cristo, sua vida caracteriza um verdadeiro ou uma verdadeira escolhida por Deus. Se nessa noite você precisa se arrepender de algo que tem deixado de fazer no reino de Deus, aproveite essa oportunidade. Se você nessa noite entende que é escolhido, mas que não tem dado os frutos que deveria, é essa noite a oportunidade de você se realinhar com Deus e seguir a sua caminhada, porque tem grandes coisas de Deus para acontecer na sua vida. Creia e receba isso em o nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, eu quero te agradecer, porque há uma verdade que a gente não pode mudar, e graças a Deus por isso. A verdade é que o Senhor nos escolheu.
E quando o Senhor escolhe, o Senhor já tinha isso definido, não foi uma decisão emocional, não foi uma decisão porque o Senhor teve dó do sofrimento nosso, não, o Senhor nos escolheu, como Paulo diz, antes da fundação do mundo, quando a gente ainda era uma substância informe, no ventre da nossa mãe, o Senhor já nos havia escolhido. Então a tua escolha é definitiva, eu quero te agradecer por isso. E eu oro para que a minha vida e a vida de todos que estão assistindo, que ouviram essa palavra, possa apresentar esses frutos e serem bênçãos nas tuas mãos. Que os frutos da nossa vida permaneçam conforme a tua vontade. E isso possa redundar em uma possibilidade de outras pessoas conhecerem a Cristo, se converterem e seguir o teu caminho. Essa é a minha oração nessa noite, no nome de Jesus. Amém, amém e amém.